Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento simples, humilde, mas acredito com coerência. E vou gravar esse vídeo. Talvez você do outro lado vai falar, mas eu já assisti coisas parecidas, já ouvi coisas parecidas de você. Mas eu não posso. Não adianta eu ficar inventando moda. Eu tenho que mostrar o que está na Bíblia, eu tenho que mostrar o que pode tirar uma pessoa do engano, da falsa esperança, que me deixa muito, extremamente chateado, sabe? Pessoas, o livro está aí para ler, a Bíblia está aí, mas as pessoas não acreditam no que está escrito. E ficam por aí, futurizando. Ah, isso é para o futuro, isso é para o futuro. Não é para o futuro, pelo amor de Deus, gente. Vamos acordar, vamos criar maturidade, vamos deixar menino, vamos deixar esse sentimento de menino para trás, vamos esquecer. Acredite no que está escrito, respeite a época. Seja uma pessoa racional, seja uma pessoa inteligente. Não é difícil o dia que você não liga no aplicativo, é difícil que você não vê na internet a pessoa falando que Jesus vai voltar, que o Apocalipse é uma visão. Eu vou fazer esse vídeo do Apocalipse aqui de novo, porque o cara me responde um vídeo tão maravilhoso que a gente posta, a gente faz, a gente se dedica, e o cara ainda vem falar que o Apocalipse é uma visão para o futuro. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Isso vai irritando, isso está nos irritando de uma forma. Eu não sei se a pessoa coloca isso para provocar. Eu não sei se a pessoa é muito burra. Eu não sei se a pessoa não consegue interpretar um texto. Ou eu acho que ela não vê o vídeo, ela não assiste o vídeo. Aí ela tira as conclusões pelo tema. Pelo tema, tira as conclusões. Então, talvez, para você que já acompanha o nosso trabalho, você vai falar, mas esse assunto você fala quase que sempre. Vou falar de novo agora, para pessoas, porque todo dia entra pessoa nova. Se você não entender Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, você não vai entender a Bíblia. Se você não entender, se você não procurar entendimento de Apocalipse, capítulo 1, você não vai entender bulufas. O tema, por que o Apocalipse não é para o futuro? O tema deste vídeo, por que o Apocalipse não é pelo futuro, pelo amor que você tem na sua vida. Deixe a sua religiosidade de lado. Deixe sua teologia, deixe tudo que você aprendeu com Bíblia de estudo e foque nos escritos bíblicos. Eu separei muitas referências aqui. Talvez esse vídeo vai ficar longo, mas não estou nem aí. Se você não quiser assistir, é problema seu. Se você quiser fracionar ele depois, você fraciona, assiste depois. Não dá para você, não dá, é difícil, é complicado. Você fala, você explica, você mostra, mas eu não sei o que as pessoas têm na cabeça, gente. Eu não sei. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Se você não aprender, se você não entender, aprender não, que eu não vou ensinar isso para ninguém, eu não sou professor, mas se você não entender, se você não conseguir interpretar o que significou esse dia, por que que João estava, por que que João foi aprisionado na ilha de Patmos, por que que João falou isso que está aqui, ó. Vou ler no texto todo na NVT, mas eu gosto de ler aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 9 ao 11, na Almeida Corrigida Fiel, que mostra quando Cristo realmente voltou. Ele voltou lá na ilha de Patmos, porque ele falou para Pedro, se eu quiser que João fique vivo até que eu volte, o que te importa? É isso que você tem que entender, pelo amor de Cristo. Por que Jesus Nazaré, não, ali já era o Cristo, por que Cristo falou a Pedro, disse a Pedro, Pedro, se eu quiser que João fique vivo até que eu volte? Será que aquela minha passagem é uma mentira, foi um engano, foi acrescentado? Será que Jesus mentiu ali? Será que Jesus quis fazer uma pegadinha, pegadinha do malandro? Será que foi isso? Aí você vê, você entende por que João estava na ilha de Patmos, por que Nero matou, cortou a cabeça de Paulo, Nero crucificou Pedro de cabeça para baixo,
E com João não fez nada. Ou você acha que Nero foi bonzinho com João? Você acha que Nero não tentou? Não tem a história que diz que Nero jogou o João num tacho, num tambor cheio de óleo fervendo e não caiu um fio de cabelo? Não fala dessa história? Eu acredito nisso. Aí não está na Bíblia, mas eu acredito que pode ter acontecido isso. Alguma coisa Nero tentou contra a vida de João. Então, dando como base isso, você fala, então, peraí. Então tem sentido. Por quê? Que Cristo voltou realmente lá na ilha de Patmos. Olha aqui, ó, Apocalipse 1, versículo 9 ao 11. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Olha aqui, João já estava falando que ele foi a testemunha dele. Por isso que ele estava ali, para testemunhar de Cristo. Versículo 11. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. É esse bendito dia do Senhor que prova que o Apocalipse, o livro, os escritos de Apocalipse, não é para o futuro. Era para o futuro nos dias ali do ano 66 a metade do ano 70, que foi durante 3 anos e meio. Aí, claro que era para o futuro de meses, de 1, 2, 3 anos, porque o dia do Senhor durou 3 anos e meio, o dia do Senhor durou metade de um tempo, metade de uma semana, 1260 dias ou 42 meses. Faça a conta aí, pega só, eu tô com o celular ocupado ali, pega a sua calculadora e faz a conta. Pega 1260 dias, divide por 30, por 12 ou por 30. Deixa eu ver se eu faço aqui, ó. Pegar a calculadora aqui no computador ali, deixa eu abrir ela aqui. Aqui, ó, a calculadora. Deixa eu fazer, se você quiser fazer a conta, pega aí, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, 1260 dias dividido por 12. Vamos ver se é assim que vai dar conta. Não. Vou apagar, vou fazer 1260 dias dividido por 30, porque o mês tem 30 dias. 42 meses. Aí, ó. 1260 dias dividido por 30 dá 42. 42 dividido por 12, que um ano tem 12, aí, ó, dá 3,5. Essa é a conta simples de fazer. 3,5, metade de uma semana, a semana tem 7. 7 anos, 1260 dias dividido dá 42. 42 meses dividido por 12 dá 3 anos e meio. Foi o tempo que durou o dia do Senhor. Foram 3 anos e meio. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Isso aqui prova porque o livro do Apocalipse não é para o futuro. Pelo amor que você tem em Cristo. Se você é um religioso, então você tem amor em Moisés. Pelo amor que você tem em Moisés. Eu fui arrebatado, fui tomado, fui tirado, fui levado para onde? Para Jerusalém. Porque lá em Jerusalém foi que aconteceu o grande dia do Senhor. O juízo de Deus, o julgamento de Deus, o julgamento da grande prostituta da Babilônia. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. A voz que falou com ele era uma voz que bradava, uma voz de chofar, uma voz de trombeta, um chamamento para a guerra, um chamamento para o julgamento. Versículo 11, que dizia, olha aqui a voz que falou, veja a voz quem era, falou com João na ilha de Patmos. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas da Ásia. Você consegue? Você está pegando? Está pegando o dia do Senhor? Por que era aquele dia do Senhor? Aí você pega essas bíblias de estudo, nos rodapé, o dia do Senhor aqui, eles coloca que é domingo, para perturbar, para perverter a cabeça das pessoas, para manipular, para manter as pessoas escravas dentro da sua sinagoga, dentro dos seus currais. Eles usam esse dia do Senhor como sendo domingo. Não, no passado, no Antigo Testamento, era sábado. Porque isso está lá em Isaías 58. Mas ali falava do jejum, falava do dia do sábado, porque o dia do sábado estava na lei para guardar. Mas o fim da lei foi Cristo, Romanos 10,4. Então, esse versículo aqui, 10 de Apocalipse 1, prova
quando você tem o entendimento deste dia do Senhor, o dia do Senhor. Porque, gente, que relevância tem? Que relevância tem essa palavra aqui, o dia do Senhor, se fosse sábado ou domingo? Porque quantos sábados e quantos domingos João estava ali na ilha de Patmos já? Por que ele ia falar? Porque se fosse no domingo, ele teria falado, olha, no primeiro dia da semana, eu fui arrebatado. Por que o Apocalipse não é para o futuro? Então aqui nós temos o dia do Senhor. Veja, outra passagem, agora eu vou ler na NVT, que o entendimento fica melhor. Veja, Apocalipse 14, 7. Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Temam a Deus, dizia em alta voz, deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Eu queria que tivesse um professor aqui, parecesse um professor, colocando no comentário, não, esse tempo verbal aí, isso daí é para o futuro, isso é uma visão para o futuro. Claro que não é, isso aqui era, João estava falando, porque se você ler no versículo 6, o evangelho eterno estava sendo distribuído. Evangelho significa boas notícias do reino de Deus. O reino de Deus estava sendo estabelecido naqueles dias, dia do Senhor, dia do julgamento. Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas. Boas novas significa evangelho. Boas novas eternas, para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, dizia em alta voz. Deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes. Como que eu vou pegar isso daqui com a consciência sadia, em sã consciência, e vou pegar isso e falar que esse livro do Apocalipse é algo para o futuro? Sendo que eu já entendi, Deus deu entendimento de Apocalipse 1:10, Deus me deu entendimento que aquele dia do Senhor não era nem sábado nem domingo. O dia do Senhor, ele foi o dia, o grande dia do juízo. Apocalipse 18, versículo 9 e 10. Os reis da terra que cometeram adultério com ela e desfrutaram seu luxo, lamentarão por ela quando virem subir a fumaça de seus restos carbonizados. Ficarão de longe aterrorizados com seu tormento e clamarão, que terrível, ó Babilônia, grande cidade, num só instante o julgamento caiu sobre vocês. Aí a pessoa fala assim, não, mas está vendo, tem passagens, tem palavras que é para o futuro. No versículo 9, os reis da terra que cometeram adultério com ela e desfrutaram seu luxo, lamentarão. Aí, ó, lamentaram é para o futuro. Ele fala. Por ela, quando virem subir a fumaça de seus restos carbonizados. Como é que foi destruído Jerusalém? Como é que foi destruído o templo lá no ano 70? Não foi destruído pelo fogo? E o fogo não gera fumaça? Não gera incêndio? Vidas, corpos amontoados dentro de Jerusalém, corpos sendo queimados? Aquele fogo que nunca se apaga, gerando enxofre? Não foi exatamente isso que aconteceu dentro dos muros de Jerusalém, quando finalizou o juízo lá no ano 70? Aí a pessoa pega isso daqui, duas palavrinhas, soltinha ali no meio, e fala, tá vendo? Lamentarão. Sim, cara pálida. Só que aqui fala no versículo 9, no texto da NVT, os reis da terra que cometeram adultério com ela e desfrutaram seu luxo, lamentarão por ela quando virem subir a fumaça dos seus restos carbonizados. Não ficou os restos carbonizados ali dentro? O templo, pesquisa aí, dá um Google e pesquisa aí. O templo não foi destruído até os alicerces. Até os alicerces foram destruídos pelo fogo. Ué, pesquisa para você ver. Aí uns falam, o céu escureceu, as estrelas caíram do céu, o céu escureceu, representava o templo, porque o templo com aquela fumaça, com aquele incêndio, com aquela poeira, ele perdeu o brilho. As estrelas representavam as 12 tribos de Israel. José, lá no passado, depois você leia, ele falou para os seus irmãos, eu tive um sonho e vi 11 estrelas se dobrando para mim.
Então, quando fala estrela, representava as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel que passou pelo juízo do ano 70. A lua, suja de sangue, a lua representava os judeus. Eles estavam lavados, eles foram lavados pela espada dos soldados romanos, eles foram lavados, perfurados, mortos pela espada dos soldados romanos, eles ficaram todos lavados, por isso que fala lua suja de sangue, a lua vermelha de sangue. Aí essas cabeças de minhoca, em gerações e gerações, fala que é quando acontece o eclipse lá, não sei o que lá, olha a lua de sangue, agora Jesus volta. A mulher vestida de sol, era o templo. A lua foi transformada em sangue, eram os judeus. As estrelas que caíram do céu representavam as 12 estrelas, os filhos de Jacó, os filhos de Israel. Pelo amor que você tem em qualquer coisa. Pare de falar que Apocalipse é para o futuro. Eu desafio qualquer professor de teologia, eu desafio me mostrar aonde é que está escrito no Apocalipse, nos 22 capítulos, aonde é que prova, que tem como provar que o Apocalipse é para o futuro. Eu desafio. Se você estiver aí, se você for conhecedor, for um aluno de teologia, coloca aí, não, o Apocalipse é para o futuro por causa disso daqui, coloca aí. Os reis da terra que cometeram adultério com ela e desfrutaram do seu luxo, lamentarão por ela quando virem subir a fumaça dos seus restos carbonizados. Ficarão de longe aterrorizados com seu tormento e clamarão: que terrível, ó Babilônia, grande cidade. Que cidade era a Babilônia? Eles dizem, os caras são tão burros, os caras dessa teologia são tão burros, perturbados, que eles falam que a Babilônia é o Vaticano, onde o Papa está. Nessa época que existia o Vaticano, cabeça de vento. Ficarão de longe, aterrorizados com seu tormento e clamarão: que terrível, ó Babilônia, grande cidade. Num só instante o julgamento caiu sobre você. Verbo cair, aqui era cairá se fosse para o futuro, um dia cairá sobre vocês. Mas aqui João estava no dia do Senhor e ele foi arrebatado, e ele estava com Cristo, foi quando Cristo voltou, estava falando, vendo, porque Cristo estava julgando a nação de Israel, Cristo estava julgando os israelitas, porque o dia do Senhor foi o dia do juízo, foi o dia do julgamento de Deus contra a nação, contra os israelitas. Deixa eu ler Apocalipse 18, do 9 ao 10. Vou ler aqui no texto da Almeida Corrigida Fiel. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, olha aqui, dizendo: ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o teu juízo. Se transporta para lá, fecha seus olhos, se transporta para Jerusalém no ano 70, vai lá do ladinho onde está lá João e Cristo em espírito, tenta, como fala, contextualizar isso, você estando lá. Veja se João aqui estava falando para o futuro. Pois em uma só hora veio o teu juízo. Ele estava falando isso para o futuro ou ele estava falando lá na época que estava acontecendo? Apocalipse 19, versículo 1 e 2. No texto da NVT. Depois disso, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando: aleluia! Salvação, glória e poder pertencem a nosso Deus. Versículo 2. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato de seus servos. No texto da Almeida Corrigida Fiel, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua fornicação e das mãos dela vingou o sangue de seus servos. Pelo amor de Cristo.
Se você estiver lendo uma Bíblia aí, coloque aí no comentário. Você acha que isso pode ser algo para o futuro? Se isso foi uma visão, se o Apocalipse foi uma visão para o futuro? Claro que não! Por quê? Porque o dia do Senhor estava em andamento. O grande e terrível dia do Senhor estava ali. Estava acontecendo naqueles dias. A verdade é essa. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Aí desse versículo eles pegam os 1000 dias. Eles ficam perdidos nos 1000 dias. 1000 dias João tirou de Salmo 84, alguma coisa lá. Um dia nos teus atos é melhor do que 1000 dias fora desse. Aí Pedro falou, um dia para Deus é como 1000 anos. Pedro tirou de Salmo 90. Que Davi falou. Só que o início, o que importa desse versículo 4 aqui, Apocalipse 20, versículo 4, vi tronos e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar, ponto final. O início desse versículo 4. Aí, as pessoas, os futuristas, pega aqui para baixo, Maria, bom dia, pega aqui para baixo. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Veja, se aqui fosse para o futuro, não funciona, porque aqui se referia a quem? Aos discípulos. E aqueles que estavam na grande tribulação, na aflição, na perseguição, nos dias lá, anunciando as boas notícias. Anunciando o evangelho, as boas notícias do reino que estava para ser estabelecido. Eles foram mortos, foram decapitados. E aqui João estava falando. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunhar. Você vê que João viu em espírito, não era coisa para o futuro. Estava vendo ali. Porque o juízo estava sendo, as contas estavam sendo cobradas dos israelitas, da nação de Israel. Porque o Apocalipse não é para o futuro? É o tema desse vídeo. Aí, então, no início aqui, vi tronos, os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Quando é que esses que estavam sentados no trono, de uma forma espiritual, recebeu essa autoridade? Quando receberam? Lá em Mateus, capítulo 19, versículo 27 e 28. Então Pedro disse, deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Versículo 28. Jesus respondeu, eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha aqui, que palavra maravilhosa que Jesus respondeu a Pedro. Quando foi renovado, quando é que foi renovado o mundo? O mundo foi renovado exatamente no ano 66, a metade do ano 70. Porque Jesus falou isso entre o ano 30 e 33. Dali a 37 anos se cumpriu o grande dia do Senhor. Aconteceu o julgamento da prostituta da Babilônia. Aconteceu o julgamento dos israelitas, dos judeus. E sentaram em 12 tronos de uma forma espiritual. Aí a pessoa fala, mas João não tinha morrido ainda. Claro, mas ele estava em espírito. E o julgamento foi em espírito. Os outros discípulos já tinham ido para o balaio, já tinham ido tudo para a vala. Por que o Apocalipse não é para o futuro? Por causa dessas coisas, gente. Porque os 12 tronos já esteve lá. Os discípulos que foi prometido a eles que aqueles que seguissem Jesus de Nazaré iriam julgar, sentariam em 12 tronos. Aí os cães, os mercenários, eles acham que eles, roubando as pessoas, mentindo sobre dízimo, profanando o sangue que verteu da cruz, falando que tem que praticar obras de Jesus de Nazaré, eles acham que são eles que sentarão nas 12 cadeiras, 12 tronos. Entendeu? Então, até agora, com essas leituras, isso vai nos irritando de uma forma que você não faz ideia.
Quando você vê alguém falando, quando você vê ele colocando comentário, não, quando você fala alguma coisa do Apocalipse, vem a pessoa e fala, não, isso daí é para o futuro, isso é uma visão. Prova para mim, professor de teologia. Prova para mim, professor de português. Me prova. Pela sua interpretação de texto. Que Apocalipse, pode provar, se você provar, eu vou parar, eu vou fechar o canal, vou mudar, vou começar a fazer vídeo de microfone, de câmera, vou começar a fazer outros vídeos. Mas não aparece ninguém para me refutar. Não aparece. De vez em quando eu faço uns convites aí, já que eu sou mentiroso, já que eu sou isso ou aquilo, já que eu não sei nada de Bíblia, então é só entrar nos comentários e mostrar, falar, conforme essa passagem aqui, você está errado. Aí as passagens que alguns colocam, sabe de onde é? É de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Isso é lei, isso é antes da cruz. Eles colocam passagem de Malaquias, passagem do Velho Testamento. Isso é tudo lei. Isso é tudo... O final de tudo isso foi quando Jesus, naquela madeira, falou, tetelestai, está consumado. Apocalipse 21, versículo 5, o Alfa e o Ômega diz, estou fazendo nova todas as coisas. Por isso que o Evangelho Eterno, meu irmão e minha irmã, o Evangelho Eterno, ele não é fácil. O Evangelho Eterno não tem nada escrito. O Evangelho Eterno, a gente fala pela nhanha. A gente fala... Se Deus, que é o Espírito, se ele não der esse entendimento, nós não temos, porque não tem nada escrito do Evangelho Eterno, é o que eu falo sempre. Se eu quiser abrir um canal e falar de Jesus de Nazaré, é a coisa mais fácil, porque está escrito. Se eu quiser falar das profecias, está escrito. Se eu quiser falar, eu vou ser um pregador da graça, é a coisa mais fácil do mundo, porque Paulo deixou escrito. E o Evangelho Eterno, aonde que está escrito? O que tem? O que tem? Tem aonde? Onde que tem base? Não tem. Por isso que eu falo, é na nhanha, é na raça. Para que a gente fale, para que a gente venha com essa certeza aqui. Essa certeza aqui é a certeza do Espírito. Essa certeza aqui do dia do Senhor é o entendimento de Deus. Porque só consegue falar do Evangelho Eterno quem entende Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Se você não entender o que significou esse Apocalipse 1:10, você não entende nada de Bíblia. Você vai ser um religiosão. Não adianta. Você vai ser um futurista, você vai ficar futurizando o Apocalipse, você vai futurizar tudo. Sofonias, capítulo 1, versículo 14 ao 18. Abra sua Bíblia e leia, pelo amor de Deus. Olha aqui. Sofonias, capítulo 1, versículo 14 ao 18. Esse dia, como praticamos o Evangelho Eterno? Gente, o Evangelho Eterno, o Alberto Lírio falou, e aquilo eu gravei, é verdade. O Evangelho Eterno você não pratica. Evangelho Eterno você vive. Por quê? Praticar é alguma obra, alguma coisa que você tem que fazer. O Evangelho Eterno ele foi estabelecido. O Evangelho Eterno é Deus em você. O Evangelho Eterno é o reino de Deus estabelecido em você. Então você não tem que praticar o Evangelho Eterno, você tem que viver. Como que se vive o Evangelho Eterno? Leia Apocalipse 21, versículo 3. Se você crê naquilo e você viver aquilo, pronto, isso é o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno você não pratica, você vive ele, você desfruta dele, você confessa ele. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. João viu em espírito, no versículo 2 fala, quando ele viu em espírito a nova Jerusalém que descia do céu. Essa nova Jerusalém foi estabelecida na mente, no entendimento, no espírito dos homens, onde o tabernáculo, o templo espiritual de Deus está, e onde o próprio Deus está. É o que está falando na Bíblia, Apocalipse 21, 3. Você consegue entender? Evangelho eterno não se pratica, minha irmã. Evangelho eterno você vive. Então vamos lá, Sofonias capítulo 1, versículo 14 ao 18, que fala de todas as passagens que falam a respeito do dia do Senhor, esse aqui eu acredito que é o mais perfeito.
é o de Sofonias. Veja. Esse dia terrível do Senhor se aproxima. No texto da Almeida Corrigida Fiel, o grande dia do Senhor está perto. Veja. Veja o dia do Senhor lá de Apocalipse 1:10. Por isso que João fala, eu estava no dia do Senhor. Estava em espírito no dia do Senhor. Porque o dia do Senhor tinha chegado lá na ilha de Patmos. Então aqui, Sofonias é uma profecia para quando iria correr o dia do Senhor. O grande dia do Senhor está perto. Esse dia terrível do Senhor se aproxima. Ele virá depressa. Será um dia de amargura, em que até os homens fortes gritarão. 15. Será um dia em que o Senhor derramará sua ira. Dia de sofrimento e angústia. Dia de ruína e desolação. Dia de escuridão e trevas. Dia de nuvens sombrias e densas. 16. Dia de toque de trombetas e gritos de batalhas. Quantas trombetas foram tocadas lá no Apocalipse? Quantas trombetas tiveram? 7 trombetas. Precisa desenhar para você? Que aquela situação de João ali, aquele dia do Senhor que João fala, era o julgamento, era o dia da ira de Deus? Foi quando Deus derramou o cálice da ira dele? Tem que desenhar isso? Porque aqui Sofonias está falando que o dia do Senhor seria um dia de toque de trombetas. Aqui, ó, no versículo 16. Dia de toque de trombetas e gritos de batalha. Caem as cidades cercadas por muros e as fortalezas mais poderosas. Onde era isso? As 4 fortalezas, as 4 torres de Antônia, que existia lá. Os muros em volta, o muro que rodeava, que cercava Jerusalém, tinha pedra ali de 1 tonelada. Elas eram encaixadas, de tão pesadas que elas eram encaixadas umas nas outras. E os judeus achavam que eles estando dentro de Jerusalém, os muros seriam quase que intransponíveis. Por isso que aqui está falando que o dia do Senhor aconteceria lá, naquela cidade fortificada. No versículo 15 e 16. Será um dia em que o Senhor derramará sua ira, dia de sofrimento e angústia, dia de ruína e desolação, dia de escuridão e trevas, dia de nuvens e sombrias densas. 16. Dia de toque de trombetas e gritos de batalha. Caem as cidades cercadas por muros e as fortalezas mais poderosas. 17. Porque pecaram contra o Senhor, eu os farei tatear no escuro como cegos. Seu sangue será derramado no pó, os seus corpos apodrecerão sobre a terra. 18. Seu ouro e sua prata não os salvarão no dia da ira do Senhor, pois toda a terra será consumida pelo fogo de seu zelo. Toda a terra habitada. Aqui, quando fala toda a terra aqui, tinha um vetor apontando, tinha uma seta, tinha um direcional apontando para Jerusalém. Ué, não foi lá que João estava? Quando ele fala ali em Apocalipse 1:10, que ele foi arrebatado, ele não estava na ilha de Patmos, que ele foi arrebatado, que ele foi tomado. Lá no capítulo 14, versículo 7, o juízo de Deus não tinha chegado. Seu ouro e sua prata não o salvarão no dia da ira do Senhor, pois toda a terra será consumida pelo fogo do seu zelo. De que forma foi destruído Jerusalém? Quase total. E o templo foi destruído até os alicerces. Foi de que forma? Foi pela água? Foi pelo sopro? Não, foi pelo fogo. Foi pelo zelo de Deus. O fogo do zelo de Deus. Ele dará um fim assustador a todos que habitam na terra. Aí, no literal, um religioso pega isso aqui e fala, ele acredita que o globo terrestre será feito de chamas. Se tornará uma bola de fogo. É isso que os religiosos acreditam. Só que você viu aqui antes falando que aqui, ó. Onde aqui? Deixa eu ler aqui de novo, Sofonias, onde fala aqui, ó. Onde seria aqui, ó. Dia de toque, no versículo 16, dia de toque de trombetas e gritos de batalha. Caem as cidades cercadas por muros e as fortalezas mais poderosas. Olha aqui no texto da Almeida Corrigida da Fiel.
Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas, as 4 fortalezas de Antônia. Dá uma olhada aí no mapa. Dá uma olhada aí. Tá parando, irmão? Será que é? Deixa eu mudar aqui. Às vezes é por causa da internet. Deve ser isso. Outra coisa, olha aqui, ó. Apocalipse, capítulo 17, versículo 9 e 10. Veja quando é que estava acontecendo o Apocalipse. Gente, isso daqui deixa claro. Isso daqui deixa... Olha, esse versículo aqui no texto da NVT que eu vou ler agora, você vai ver. Isso aqui deixa muito claro o porquê que o Apocalipse não é para o futuro. Não é uma visão para o futuro. Abra sua Bíblia aí, ó. Apocalipse 17, 9 e 10. Aqui é preciso pensar com sabedoria. As 7 cabeças da besta representam os 7 montes onde a mulher governa. A mulher se referia à Babilônia. E também representam 7 reis, os imperadores. 10. 5 deles já caíram. O 6º está governando. E o 7º ainda não veio, mas o seu reinado será breve. 5 deles, 5 imperadores tinham caído. O 5º aqui foi Nero. Então, ó, escreve aí, exatamente como 2 mais 2 é 4. Exatamente como a dia e a noite. Sabe em que ano esse versículo 10 que eu estou lendo aqui, sabe a partir de que ano que é isso aqui? Do ano 69. Do mês de julho. Sabe por quê? Olha aqui, no texto da NVT. 5 deles caíram. 5 o quê? 5 imperadores, 5 governadores. 5 imperadores. O 5º aqui foi Nero. Nero morreu em que ano? No ano 67. O ano de 68 foi o ano da anarquia. É isso? Nero morreu em 67. O ano da anarquia foi 68. 69, no mês de julho, o 6º rei tomou posse. Quem foi o 6º rei? Foi o imperador Vespasiano. Então não é uma visão aqui, não, aqui deixa claro que o Apocalipse não foi uma visão para o futuro, estava acontecendo naqueles dias, gente. Naquela época. Veja de novo no versículo 10 de Apocalipse 17. 5 deles já caíram. O 6º está governando. Vespasiano, o imperador, ele governou de 69 ao ano 79. Foram 10 anos de governo dele. E você veja, você dá um Google aí e vê quando é que Jerusalém foi destruída, quase que totalmente. Quando é que o templo foi destruído? No ano 70 DC. Não foi no ano 69 nem no ano 71, foi no ano 70 DC. Será que precisa desenhar, gente? Por isso que no versículo 9 aqui fala, ó, aqui é preciso pensar com sabedoria. Se não tiver sabedoria, se não tiver conseguindo interpretar um texto, não vai entender isso aqui. Aqui é preciso pensar com sabedoria. As 7 cabeças da besta representam 7 montes onde a mulher governa. E também representam 7 reis. 10. 5 deles já caíram. O 6º está governando. O 7º ainda não veio, mas o seu reinado será breve. Quem foi o 7º aqui? Foi o general Tito, que governou de 79 a 81. Foi só 2. Então, esse escrito aqui, exatamente, foi do ano 69 ao ano 70. O que eu estou lendo para você, cronologicamente, é exatamente nesses 2 períodos. Foi entre o ano 69, do mês de julho, ao mês de agosto do ano 70. Está esses 2 versículos aqui. Que entre um professor de teologia para me desmentir, que entre um estudante, que entre um doutor, um geólogo, que entre uma desgraça qualquer para me desmentir. Porque o templo caiu no ano 70.
Você pode entrar aí, dar um Google aí, entra aí. No ano 70 caiu o templo. Aqui quem estava governando era o sexto imperador. O sexto imperador começou a governar no mês de julho de 69. E governou até o ano 79. O templo caiu no ano 70. Então, exatamente essa situação, esse escrito estava se cumprindo entre o mês de julho de 69 ao mês de agosto do ano 70 desse ano. Aqui é preciso pensar com sabedoria. As 7 cabeças da besta representam os 7 montes, onde a mulher governa, e também representam os 7 reis. 5 deles já caíram. O sexto está governando. Hã? Dá pra parar? Deixa eu ver. Parar? Olha aqui. Algumas referências rápidas aí. Alguma coisa sem sentido. Alguma coisa que para religioso não interessa. Mas para você que não é religioso, se você quiser entender, aí, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 2 ao 5. Olha aqui, sobre o dia do Senhor, que Paulo falou. Comenta-se por toda parte que a imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam, sob de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a sua própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir da sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. 3. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. E como se estivesse aí, já condenei esse homem. Em nome do Senhor Jesus, convoquem uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito. E o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. 5. Entreguem este homem a Satanás. Quem era Satanás aqui? Os judeus, os acusadores, os fariseus. Porque Satanás era o acusador eram as leis de Moisés. Então entreguem este homem, porque na lei de Moisés, se alguém tivesse, um rapaz tivesse relação sexual com a madrasta, ele devia ser morto. Então Satanás aqui eram as leis de Moisés. Entreguem esse homem às leis de Moisés, ou a Satanás, ao acusador, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha aqui, Paulo falou do dia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29 ao 31. Irmãos, isto é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Porque o tempo estava perto. Só para esses religiosos cabecinha de azeitona que fica por aí. Nos dias de Paulo ele falou, vocês, os casados, nem se consideram como casados, porque o tempo está próximo, o tempo está se abreviando. Será que esses pregadores aí da teologia sabem mais que Paulo? Conheciam mais que Paulo? Hebreus capítulo 10, versículo 25. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajamo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Quem é que aqui, Hebreus, foi quem escreveu isso aqui? Foi Apolo? Apolo escreveu esse escrito para quem? 13 capítulos de Hebreus. Essa carta é aos hebreus, aos judeus. E quem é? Os judeus tinham o costume de se reunir aonde? Igreja? No Templo do Brás, no Vaticano? Não. Os judeus se reuniam em sinagogas. Então ele estava falando aqui, como é costume de alguns aqui, se reunir em sinagoga. Aqui, ó, e não deixemos de nos reunir. Não é reunir como igreja, na NVI está como igreja, mas no Códice Sinaítico não está. No Códice Sinaítico está congregar. Então, e não deixemos de nos congregar ou de se reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia se aproxima. Olha lá, Apolo sabia que o dia estava se aproximando. Porque isso aqui foi escrito provavelmente no ano 68, que lá no capítulo 13 fala lá que Paulo e Pedro já tinham morrido. Tem isso também lá no capítulo 13, viu? Por isso que Paulo, não foi Paulo que escreveu isso aqui, que aqui Paulo já tinha morrido. Mas não é isso que eu vou falar. Depois você dá uma olhadinha lá, capítulo 13. Provavelmente você não vai achar, porque está nas entrelinhas, só se você já for uma pessoa espiritual. Se você for espiritual, você vai achar. Senão você vai ler no literal, você não vai entender bolufas lá. Tá bom? Mas está lá, capítulo 13, você vai ver que Paulo e Pedro já tinham morrido. Cadê aqui? Mateus 24, versículo 33 ao 35.
Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo. Que coisas? É só você ler para cima. As coisas que iria acontecer antes da volta dele, antes do juízo, antes do dia do Senhor. Então, da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Versículo 34. Eu lhes digo a verdade. Esta geração certamente não passará até que todas as coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Aí. E aí? Que coisa, hein? Jesus falou que não passaria daquela geração. Geração são 70 anos. Que afinal de contas, Daniel 9:2 fala. Daniel falou que a destruição de Jerusalém iria durar 70 anos. Olha aqui, ó. Mateus capítulo 10, versículo 23. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. E aí, cabecinha de azeitona? Se Jesus não voltou, então tem discípulo com quase 2000 anos lá em Israel pregando o evangelho. Hã? Maria Bonita. Mateus 10, 23. Vou ler de novo. Para você, Maria Bonita. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Esse escrito é para os nossos dias? O que você acha? Mateus 16, 27, 28. Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Versículo 28. Eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Então, tem homens por aí com quase 2000 anos. Esse Jesus não voltou, Jesus falou que ali tinha uns que estavam ouvindo ele que não iria morrer antes de ver a volta dele. Por que o Apocalipse não é para o futuro? Acabei de ler para você várias passagens. Agora cabe você aceitar ou não. Aceitando bem, se não aceitar, para mim, bem também. Porque na minha consciência estou tranquilo, sereno, sem culpa nenhuma, vivo na liberdade do Espírito que habita em mim. É isso que eu vivo. Eu vivo o Evangelho eterno. Eu creio nas minhas ações. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Se eu plantar coisa boa, eu vou colher coisa boa. Se eu plantar coisa ruim, eu vou colher. O Apocalipse era o maior medo que tínhamos quando lia. Tem uma irmã que desenvolve um transtorno quando leu. É isso daí que normalmente... Deixa eu só encerrar aqui, peraí. Então eu estou encerrando agora este vídeo. Eu peço a sua contribuição, que venha dar aquele like, comentar, compartilhar e se inscrever aqui, tá bom? Se você quiser assistir mais vídeo nosso, vai lá na descrição, tem mais de 2000 vídeos lá, tá bom? Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.